Shalom! Gostaríamos de trazer a reflexão, 3 pilares para o amadurecimento, que se encontram alguns versículos que podem nos dar o alicerce, a base para esta compreensão. O primeiro versículo que eu gostaria de trazer e mencionar se encontra em Shemot, o segundo livro da Torá ou do Pentateuco, que nós temos como entendimento de Êxodo, capítulo 31, versículo 3, onde diz: E o enchi do Espírito de Deus, primeiro com sabedoria, Rohema, com entendimento, Biná, e com conhecimento, Daat. Com sabedoria, Deus estabeleceu a terra, com entendimento ele firmou os céus, e com conhecimento as profundidades foram quebradas, conforme está em Provérbios 3, 19 e 20. Com sabedoria se constrói uma casa, com entendimento se estabelece e com conhecimento se enchem os seus cômodos. Provérbios 24, 3 e 4. Há uma palavra no hebraico chamada Renu, que significa aprofundar no conhecimento do entendimento para prosseguir no conhecimento que alicerça o amadurecimento. A sabedoria é o pensamento puro, não verbal. O conhecimento só pode ser verbalizado, sem ser expresso, não pode ser entendido. Então, a sabedoria só se explica quando está vestida com entendimento. Deus é conhecido pelo conhecimento, ele próprio é o conhecer. Toda a revelação conhecida é progressiva, é como o orvalho da manhã. O conhecimento, ele é o que representa a fundação entre a sabedoria e o entendimento. É o princípio feminino original, como está em Provérbios 2 e 3. Chamarás mãe ao entendimento. O entendimento leva ao domínio do conhecimento. Assim como a sabedoria é a veste da vontade, o conhecimento é a veste da sabedoria. E o entendimento é o esclarecimento do conhecimento a nível mais profundo. O primeiro passo é entender com sabedoria e ser sábio com entendimento. A vontade é a mais alta das qualidades humanas. Deus é a mais alta vontade pura. Então, o conhecimento é um nível de absorção da informação necessária para afetar o entendimento e gerar uma elevação rumo ao amadurecimento. Então, o conhecimento ele é inesquecível, ele é seletivo, enquanto que a informação ela é guardada na memória, ela é esquecível e cumulativa. As vestes da alma são prioritariamente 3. Primeiro, o pensamento, a fala e a ação. O pensamento é o mais próximo da essência da alma. A fala é a mais remota e a ação é mais distante ainda do ponto de origem. Então, quando lemos ou quando estudamos ou meditamos na palavra, nós vinculamos as vestes do pensamento da alma com a sabedoria divina. Quando explicamos a palavra, ministramos a palavra, nós vinculamos a fala com a sabedoria da alma. E quando nós agimos de forma correta, nós vinculamos a ação da alma com a sabedoria divina. Agimos em nossos pontos fortes pelos outros, uns pelos outros. Porque Deus não se impressiona com a ação, Deus se impressiona com a intenção da ação, o que gera 2 frutos de ação: a prática do ato de bondade por amor a Deus e a não prática da crueldade por temor a Deus. Sendo a sabedoria divina, ela é relevante e eterna em todas as circunstâncias e todas as gerações. Assim como o pão alimenta o corpo ao ser ingerido por ele, o conhecimento alimenta a alma ao ser ingerida por ela. Então, psicologicamente, a sabedoria também representa o passado de uma outra maneira. A memória ela não é verbal, ela é armazenada na mente, desta forma. Já a memória pura não é verbal e está na categoria de sabedoria. Porque somente quando alguém traz uma memória à superfície é que ela se torna verbalizada. Então, o conhecimento humano ele é semelhante a uma ilha. Quanto maior, maior o contato dele com a água. Quanto menor, menos contato com a água. Quanto mais você sabe, mais perguntas você tem, maior é o desconhecido, maior é o oceano. E quanto mais você estuda, mais perguntas, mais dúvidas, mais questões as pessoas
tem daquelas que não estudam. Então você percebe quão pequeno se é diante da verdade da sabedoria. Quando se percebe que não entendeu, é diferente de acreditar. Refazendo a frase. Quando a gente percebe que não entendeu, é diferente de acreditar. Deus não é definido pela razão e nem é alcançado pela fé. Ele é sentido pela vida em cada momento de deslumbramento, pelo senso de maravilha ou da própria vivência do milagre. A palavra em hebraico, pele, quer dizer maravilha, deslumbramento ou milagre. Então a razão existe não para você entender a Deus ou a vida, porque ambos estão muito acima da lógica. A razão existe para entender o quanto não entendemos, porque a lógica exige que existe alguma coisa acima dela. Então nós precisamos amadurecer em nossa consciência e não apenas em nossas carências em Deus. Quem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e rouba a semente. Mateus 13 e 19. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, 12 e 1, preciso ser transformado pelo entendimento. Não é a mudança de comportamento, é a mudança de entendimento, do modo que a transformação do entendimento represente, então, a mudança de comportamento. Quem não se evolui na existência passa sem a devida consciência. E os piores inimigos do conhecimento não são os ignorantes que ignoram a sua ignorância, mas os que engessaram o conhecimento adquirido em si e ainda que importantes se perdem no limite das suas inteligências, sendo um limitador de entendimento aprofundado. Então nós vivemos em uma sociedade quantitativa de conhecimento, mesmo não sendo qualitativa de entendimento, visto que o entendimento do conhecimento nos expande em amadurecimento. Colossenses 1 e 9 está escrito, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Novamente aparece a tríade que é necessária para o amadurecimento. No versículo 10, Paulo vai dizer, em Colossenses 1, ele diz, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando a vossa vida, a consciência, em amadurecimento pleno para a glória de Deus.